mais legais e um dos algoritmos mais legais do Instagram, um dos meus favoritos, é o da Aba Explorar. Mas é o seguinte, eu tenho uma aula completíssima onde eu explico todo o engajamento da aula da Aba Explorar lá no curso Pontos Mágicos. E eu vou botar ela agora para você poder assistir aqui. Espero que você goste muito. É nóis, e bora lá assistir a Camila do passado. Oi, eu sou a Camila. Hoje a gente vai ver como que faz para aparecer na aba Explorar, como funciona o algoritmo, como que você pode chegar lá. Basicamente, na aba Explorar do Instagram, a gente tem dois tipos de post, que são os posts recomendados e os posts remarketing, como eu gosto de chamar. Basicamente, o primeiro tipo de post é o post que vai te levar para a aba Explorar pela primeira vez. Então, esse ali vai ser o primeiro ponto de contato que uma pessoa vai ter com o seu conteúdo. E o post de remarketing é um termo que, se você estuda sobre marketing, sobre anúncios, já deve ter ouvido falar, que é basicamente o ato de fazer marketing novamente. Por isso que a palavra chama remarketing ou marketing de novo. O que acontece? É quando alguém já viu um post seu, mas essa pessoa não te seguiu. Isso vai fazer com que o seu post, que seja post de sucesso, seja um post bom, se destacam, apareçam de novo para essa pessoa. E é aqui que você vai começar a entender por que nesse curso eu falo tanto sobre a questão da repetição, como é importante você seguir uma linha editorial para que você caia nesse remarketing, porque isso aqui que vai fazer o efeito bola de neve para o teu perfil crescer. A gente vai começar aqui olhando os posts recomendados. O que faz um post ser um post recomendado? Ele é um post que se destaca mais do seu perfil. Isso significa que ele é um post, vou colocar aqui, por exemplo, que teve mais engajamento, ou ele pode ser um post, por exemplo, que teve mais retenção. Aí aqui na questão do engajamento, a gente entra ali em like, compartilhamento, comentário. Basicamente, o que vai acontecer? O Instagram ele vai medir a média do seu perfil ali. Aí digamos que o seu perfil, a média seja, por exemplo, 40 curtidas por post. E aí quando você faz um post que ele ganha um grande destaque, acaba que esse post tem tipo 80 curtidas. Ele bateu assim o dobro de curtidas do que o normal. O Instagram vai ver assim, esse post aqui tá sendo mais curtido do que o normal. Ou seja, ele tá se destacando dos seus outros posts do perfil no engajamento. O que o Instagram vai fazer? Ele vai colocar esse post lá na aba Explorar como um tipo de post recomendado, que é um post para alguém que nunca viu você, e ali vai acabar sendo a primeira vez que a pessoa vai ter um contato com um post seu. Outra forma também pode ser a retenção. A retenção é quanto tempo uma pessoa fica olhando o seu post. É uma métrica que o Instagram tem, mas que a gente não consegue visualizar, que é basicamente quanto tempo a pessoa ficou vendo ali. Isso é a mesma coisa que acontece, por exemplo, um Reels. Sabe que as pessoas falam que o Reels você tem que fazer as pessoas assistirem de novo? Porque quando a pessoa assiste de novo, ela fica mais tempo vendo aquele Reels. Então é a mesma coisa pro seu post. Por exemplo, um carrossel. Se a pessoa ficar mais tempo vendo o carrossel, se a pessoa passar mais tempo vendo a legenda, basicamente, se o seu post fizer as pessoas passarem mais tempo ali dentro do Instagram, vai ser um post que vai se destacar. Então, digamos que em média as pessoas ficam ali 15 segundos vendo um post seu, e aí de repente você teve um post que teve 25 segundos. Aí o Instagram vai ver ali, o algoritmo vai entender que você teve um post que se destacou e vai jogar ele na aba Explorar. Então, basicamente, para o seu post ir para a aba Explorar, ele tem que ser um post que ele tem que ir acima da média do seu próprio perfil. É por isso que aqui no curso você tem que analisar muito como tá o seu perfil e como tá o seu engajamento. Não adianta comparar com os outros, porque o Instagram não vai ver, por exemplo, se o seu post tem mais engajamento do que o meu, ou se o meu tem mais engajamento do que de outra pessoa. Ele vai comparar o seu desempenho com o desempenho geral do seu post. Aqueles perfis, aqueles posts seus que se destacarem, eles vão para a aba Explorar. Então, esse é o primeiro passo para você entrar na aba Explorar. O segundo passo para você entrar na aba Explorar é o remarketing. Quando uma pessoa ela vê um post seu e ela interage, ela comenta, ou ela passa mais tempo ali vendo aquele post, que é aquilo que eu chamei de retenção, o Instagram entende que a pessoa gostou do seu conteúdo, mas ela não te seguiu. Então é como se o Instagram fosse dar uma segunda chance pro seu conteúdo, e aí o Instagram vai recomendar um post seu novo para essa pessoa. É por isso que é muito importante você ter a questão da repetição, porque digamos que você é uma professora de inglês e aí você fez um post ensinando sobre o verbo to be, e aí a pessoa ela se interessa pelo verbo to be, então ela viu o seu post do verbo to be, mas ela acabou não te seguindo, mas ela engajou, ela achou legal, mandou para uma amiga dela, mas ela não te seguiu, o que até aí é normal. Pensa, por exemplo, quando foi a última vez que você seguiu alguém novo. Geralmente, quando a gente segue alguém novo, é quando a gente olha ali o perfil da pessoa, a gente acaba vendo o conteúdo dela, aí a gente vê conteúdo de novo, aí a gente vê mais uma vez, aí na quarta ou quinta vez a gente acaba seguindo
da pessoa. Então, voltando para o nosso exemplo da professora de inglês, pensa que a pessoa se interessou por um conteúdo de verbo to be. E aí o Instagram vai ver ali que você falou sobre o verbo to be, a pessoa vai se interessar no conteúdo ali do verbo to be, e o Instagram vai falar, bom, ela gostou desse post aqui, então eu vou recomendar mais um post da professora de inglês para ela. Só que aí a professora de inglês, em vez de fazer outro post ensinando verbo to be ou ensinando inglês, a professora posta, por exemplo, um passeio dela, uma viagem para Dubai que a professora fez. Inclusive, a professora tá bem aí. Aí o que acontece? A professora vai lá e posta uma foto dela em Dubai, e aí essa foto vai ser recomendada para a pessoa. A pessoa que antes tinha se interessado pelo conteúdo da professora por causa do conteúdo que ela ensina do verbo to be, agora abriu ali e recebeu uma foto da professora em Dubai. É uma coisa que não interessa muito ela, porque ela estava interessada em conteúdo de inglês e não na foto da viagem da professora. Por causa disso, ele vai ver e vai ignorar. E aí o Instagram, né, vai ver assim, poxa, eu recomendei um post da professora e a pessoa não gostou, então vou parar de recomendar. E é aí que você perde. Agora pensa também no contrário. Se a pessoa já gostou do seu conteúdo de inglês e aí o Instagram mostra pra ela mais um conteúdo seu com dica de inglês, a pessoa vai olhar assim, nossa, mais um conteúdo de inglês, achei interessante. Mas aí a pessoa ainda não segue. Só que aí o Instagram notou que, ó, 2 vezes que eu mandei post de inglês pra fulaninha lá, a fulaninha gostou. Aí o que o Instagram faz? Manda de novo, ó, fulaninha tá gostando do conteúdo de inglês. Aí ele manda mais uma vez. E é assim que você vai aparecendo várias vezes pra pessoa, até que a pessoa acaba te seguindo, que aí a pessoa acaba comprando de você, estou dando uma seguidora engajada. Então é por isso também que a repetição ela importa bastante, tá bom? A segunda etapa é você conseguir ficar na aba explorar. Afinal, quanto mais tempo você ficar na aba explorar, mais seguidores você vai ganhar. Por exemplo, o pessoal que entra no BBB. Independente se você assiste BBB, se gosta de BBB ou não, é verdade que as pessoas que entram no BBB, hoje em dia, elas ganham muito seguidor. Tem muita gente que entra lá, não é nem pensando no prêmio, mas sim em ganhar seguidor no Instagram. Quanto mais tempo a pessoa fica ali participando do Big Brother, mais ela aparece na Globo, mais ela aparece nas redes sociais, e aí, eventualmente, mais seguidor ela ganha. E é a mesma coisa na aba explorar. Quanto mais tempo a pessoa ficar na aba explorar, mais seguidor ela vai ganhar. Então, se o seu post ficar um dia na aba explorar, você vai ganhar um tanto de seguidor. Se o seu post ficar 5 dias na aba explorar, você vai ganhar 5 vezes mais seguidor. Eu já tive um caso de um post meu que ficou 1 semana na aba explorar quando eu apliquei o método que eu ensino aqui no curso. Então, o que acontece? Você tem que tentar ficar lá ao máximo. E como que você faz para ficar o máximo de tempo na aba explorar? É agora nessa parte que você tem que se preocupar com a concorrência. Por quê? Quando você entra na aba explorar, vai ter um monte de post lá. A pessoa ela vai abrir aqui, ó, isso aqui vai ser a aba explorar da pessoa. E aí aqui vão ter vários posts. E aí digamos que o seu post é esse aqui. E aí a pessoa vai abrir a aba explorar, vai ter aqui vários posts e o seu vai estar aqui. O que vai acontecer? O Instagram vai medir qual post que ele mostrando a pessoa mais clica. E aí, se o seu post for mais clicado do que os outros que estão na aba explorar, aí sim você começa a ficar mais tempo ali. Então, na primeira etapa, o que importa é a sua disputa com você mesma, que é o quanto o seu post vai melhor do que os seus outros posts. Quando você entra na aba explorar, a briga é com os outros posts. E aí, qual vai ser o post que mais vai se destacar? Vai ser o post que chama mais atenção. E é aqui que tá a briga. É a briga por atenção. Você já deve ter ouvido aí que a atenção é o asset mais valioso do mundo, é o bem mais valioso que você consegue. Isso é verdade também na aba explorar. Afinal, se a gente olha aqui para esses posts daqui, qual é o quadrado que chama atenção na hora? É o laranja, porque ele tá se diferenciando de todos os outros. Agora, por exemplo, aqui. Se esse aqui, ele é amarelinho, aí esse aqui, por exemplo, é cinza. Agora me diz o seguinte, se você olha para esse quadrado aqui, qual é o quadrado que mais te chama atenção? Não adianta, né? Com certeza é esse quadrado aqui. Então é muito mais provável que a pessoa, quando ela entra na aba explorar, ela acabe clicando naquele quadrado ali, porque aquele quadrado chama mais atenção. Nessa etapa aqui é muito importante que você faça um design que chama atenção, e vai ter a nossa aula que vai ensinar como fazer um design para aparecer na aba explorar, que é um design de como chama atenção. Então é importante você assistir aquela aula. E aí, além do design, outra coisa que vai fazer muita diferença para você ficar na aba explorar é o segundo ponto, é um conteúdo que entrega valor. A primeira coisa que a pessoa tem que ter é uma aparência que chama atenção. Vamos entrar, por exemplo, aqui no mundo dos dates. Digamos que você tá lá e aí você tá num bar, e aí você olha ao redor, tem um monte de homem naquele bar, homem solteiro, tem homem baixinho, homem mais alto, vai ter algum ali que vai te chamar mais atenção. Pode ser o mais alto, pode ser o mais baixinho, pode ser o
mais forte, mas é aquele tipo de homem que você acha mais bonito. Chamou atenção, ele veio até você, e aí você resolve dar uma chance pra ele, porque a primeira coisa que te chamou atenção foi a aparência. Mas aí, quando você começa a conversar com ele, o que acontece? Ele tem que ser um cara legal, porque de nada adianta se ele chegar lá, ele for bonito, mas ele chegar pra falar com você e ele for um babaca, ou ele não tiver assunto nenhum. Você já falou com algum cara que veio falar com você e aí o cara não tinha muita conversa, ele não sabia falar muito, ou ele não tinha muita presença, ou ele fazia piada tosca sem graça? Isso era basicamente uma pessoa que tinha uma aparência legal, te chamou atenção, mas que depois não entregou valor. Então é a mesma coisa aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma aparência que atrai a pessoa, e a segunda é de fato entregar valor. Se tu não entregar valor, a pessoa vai embora pra próxima. E aí, como que você entrega valor? É exatamente isso que eu vou te ensinar na próxima aula ali, que vai ser a aula de conteúdo pra aba explorar. E aí, quando você seguir a nossa aula de conteúdo e design pra aba explorar, e você fazer isso com frequência, mantendo uma boa linha editorial, tendo um perfil otimizado, seguindo aqui o método do curso de forma certinha, você vai começar a ter resultados. Então, muita gente pergunta assim, quanto tempo pra ter resultados? Quanto tempo demorar pra você implementar isso aqui direito? Tem gente que pega e consegue de primeira ter resultado em 2, 3 dias. Tem gente que leva 1, 2 meses. Cada um tem o seu tempo. O importante é você tentar de novo. E uma dica também preciosa que eu dou pra você é de reassistir as aulas do curso sempre que você tiver dificuldade em alguma parte. Vocês sabem que eu tô sempre estudando em cursos diferentes e eu também tô sempre reassistindo as aulas do curso. Você tem acesso por 1 ano, então você consegue fazer o curso aí. Quando tem dúvida, volta. Pesquisa a aula de novo, assiste mais uma vez, que toda vez que você assiste, você pega uma coisa diferente que você não tinha pego antes. É como um filme. Você já viu um filme que você já tinha visto antes e você viu ele de novo? Na segunda vez que você vê, tem sempre alguma coisinha a mais que você não tinha notado na primeira vez? É a mesma coisa que o curso. Então, se você fizer a aula de novo, você pode acabar aprendendo mais, entendeu? Vamos lá, que agora a gente abre as próximas aulas. É nóis! Tá gostando da aula? Ó, dá 5 estrelinhas pra saber que você tá gostando e bora lá!